Olá, estamos chegando. Veja no Maranhão no Campo. Organização Internacional de Saúde Animal reconhece o Brasil como livre da febre aftosa e o Maranhão está nessa conquista. Passado, presente e futuros, parte do projeto Museu Itinerante da Amazônia está aberta ao público no Museu de Artes Visuais na capital. No estúdio, uma entrevista com Darlan Wexley, superintendente de pesquisa e geoprocessamento da Sagrima. Ele vai falar sobre a dispensa de licença ambiental. Vamos mostrar ainda o tradicional festejo do Divino do Espírito Santo na cidade de Alcântara. No quadro Arte do Mará de hoje, os detalhes da técnica milenar de xilografura, pelas mãos do artista plástico Ayrton Marinho. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O nosso Maranhão acaba de ser oficialmente reconhecido como livre da febre aftosa sem vacinação. Durante a cerimônia da 92ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal em Paris, na França. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, participou da solenidade ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, foi entregue o certificado internacional que reconhece o Brasil como um país livre da febre aftosa sem vacinação. O título foi conferido pela Organização Internacional de Saúde Animal. Com o certificado internacional, a carne exportada pelo Brasil e pelo Maranhão terão acesso a mercados internacionais que exigem maior controle sanitário de carnes, redução de custos e a melhoria da imagem pecuária brasileira em todo o mundo. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o certificado internacional que reconhece o país como livre da aftosa sem vacinação. O Maranhão está incluído nessa conquista. O título foi conferido pela Organização Internacional de Saúde Animal. A cerimônia aconteceu em Paris, na França, e representa o resultado de 60 anos de trabalho. Isso vai melhorar a balança comercial do Brasil. Nós vamos aí chegar com certeza, como disse o presidente Lula, à sexta economia do mundo. Então isso gera divisa, gera emprego, gera renda, gera o desenvolvimento do nosso estado. Uma grande vitória nesse certificado entregue aqui em Paris, certo? Para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou a importância do trabalho feito pelos estados como o Maranhão para alcançar esse certificado. Foram diversas campanhas, a participação inclusive internacional. O Brasil liderou o processo, os outros países da América do Sul. Não basta, como disse o presidente Lula, nós estamos livres da febre aftosa, sem vacinação e correr o risco dos nossos irmãos dos países vizinhos também ter a oportunidade de trazer de volta o vírus para o Brasil. Então foi um processo que o Brasil amadureceu e chegou no topo da sanidade mundial. O Brasil hoje está igual a todos os países do mundo que têm a relevância na sanidade animal. E nós não vamos abrir mais mão desse status. O governador Carlos Brandão ressaltou ainda a criação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, para chegar a esse reconhecimento, e que o Maranhão possui um grande diferencial para o desenvolvimento do setor, o Porto do Itaqui. O que eu pude ver aqui são vários proprietários de frigoríficos com interesse no Maranhão, porque agora eles podem se instalar, gerar emprego, gerar renda e exportar pelo Maranhão. Nós temos um diferencial de muitos estados, nós temos o Porto de Itaqui. Com a conquista do título, o governo estadual pretende ampliar a produção e exportação de proteínas. Hoje nós temos no Maranhão 2 frigoríficos abatendo e vendendo animais para outros países ou para dentro do Brasil. Agora, com vários frigoríficos que querem instalar, nós temos 10 milhões de cabeças de gado entre bovino e bovalino, e nós estamos trabalhando plantas para suíno e avicultura, para que a gente possa processar, beneficiar e exportar. O projeto Museu Itinerante da Amazônia está aberto ao público no Museu de Artes Visuais de São Luís. A exposição chamada Passado, Presente e Futuros traz um mergulho na história e nos desafios das cidades amazônicas. A amostra é gratuita e está em cartaz até o dia 30 de junho. Aproveite!
chamado urgente à preservação da Amazônia ganha forma em arte, som e imagem. A exposição Passado, Presente e Futuros, parte do projeto Museu Itinerante da Amazônia, está aberta ao público no Museu de Artes Visuais, na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís. A mostra apresenta um conjunto potente de experiências sensoriais e políticas, com instalações digitais, vídeos, cartografias afetivas e obras interativas. O projeto convida o visitante a refletir sobre os impactos da urbanização, das mudanças climáticas e das resistências que florescem em territórios amazônicos. A gente tem o problema de mitigação dos gases de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, paralelamente, a gente precisa falar da adaptação das cidades, da adaptação do nosso meio ambiente, de tudo, para as mudanças climáticas, porque esses efeitos das mudanças climáticas já estão acontecendo, né? A gente tem inundações cada vez mais intensas, enchentes, secas, ondas de calor cada vez mais severas. Então, a gente traz essa reflexão para essa exposição. O Museu Itinerante da Amazônia é um projeto do Laboratório da Cidade e, desde 2022, vem circulando o Brasil. Em cada parada, reinventa-se com novos olhares, sons e histórias. Em São Luís, além da imersão visual, o público também é convidado a pensar soluções, criar novas conexões e imaginar futuros possíveis para a Amazônia. Os efeitos das mudanças climáticas, a gente precisa falar de pessoas, né? Obviamente, para isso a gente tem muitas outras coisas por trás que a gente precisa lidar, mas são pessoas que estão passando por isso, né? São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão morrendo, né? E essas pessoas têm classe, têm cor, têm raça, então a gente precisa muito trazer as pessoas para o patamar, para o topo, para a gente conseguir dialogar sobre isso. A visitação vai até o dia 30 de junho, sempre com entrada gratuita. Só para reforçar, a exposição está no Museu de Artes Visuais na Rua Portugal, no Centro Histórico. Uma chance de viver, sentir e repensar a Amazônia para além das fronteiras geográficas. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos para o nosso bate-papo Darlan Wexley, superintendente de pesquisa e geoprocessamento da Sagrima. Ele vai falar sobre a dispensa de licença ambiental. Seja bem-vindo, Darlan. Uma honra ter você aqui conosco, uma vez mais, no Maranhão no Campo. Obrigado, uma satisfação imensa estar aqui, né, falando mais uma vez de agricultura, de um programa, na verdade, um produto que a Sagrima entrega, né, já faz um tempo, trabalhamos com isso. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, esclarecendo e falando sobre esse grande produto e que estamos já há algum tempo trabalhando e melhorando cada vez mais, que é isso que o agricultor precisa, né? Sem dúvida. O agricultor precisa realmente de uma atuação mais célere e a gente vê os servidores da Sagrima trabalhando para isso. Desde 2024 agora, vocês, inclusive nas últimas 24 horas da semana passada, a gente pode chamar que vocês conseguiram bater um recorde, né? E isso eu tenho que frisar aqui, que foi um papel grandioso da equipe. De toda a equipe. Estou à frente dela, mas toda a equipe vestiu a camisa e, num determinado momento da semana, resolveram, vamos hoje zerar a DCAA, né? Então fizemos lá uma força-tarefa e conseguimos esses números aí, porque são significativos, porque a DCAA, antes, né, ela demorava bastante tempo, os agricultores, eles sabem disso, né? Eu já tive relatos de até 6 meses. Já pensou? De uma declaração dessa está em mãos. Então, imagina para um agricultor ter um documento desse, que nós vamos falar ainda sobre isso, né? De grande valia na mão em menos de 24 horas, né? Isso é fantástico. E o que é a DCAA? A DCAA, para ser bem simples, chama-se Declaração de Conformidade Agro-Silvo-Pastoril, né? A DCAA é uma conformidade ambiental. O agricultor, em até 4 módulos fiscais, para estar ok, né, com a questão ambiental, ele busca essa regularidade, né? Por isso que em alguns casos chamamos de dispensa de licença ambiental, mas ela é uma conformidade. O agricultor ele vai buscar esse documento e aí, ele estando com ele em mão, ele está ok com a questão ambiental. Porém, ela é um pouco mais do que isso. Ela consegue também dar acesso ao crédito, porque o agricultor que ele está acima dos 4 módulos fiscais, né, que contempla o CAR, ele precisa de uma licença ambiental. É um documento muito mais robusto, que pega muito mais profissionais e que, claro, com custo elevado.
E o agricultor que está abaixo desses 4 módulos, ou até 4 módulos fiscais, ele consegue, através da DCAA, né, que é um documento que contempla essa situação, ele tem essa conformidade ambiental e, ao mesmo tempo, ele tem acesso ao crédito, né, dando celeridade. Fato esse que as próprias redes bancárias estão muito satisfeitas com o nosso trabalho também, né? Olha só, mas que boa notícia para o cidadão, principalmente os pequenos, médios agricultores, porque de posse desse documento, né, está chancelada a oportunidade de crédito. E a gente viu nesses últimos dias também a Superintendência do Banco do Nordeste, né, facultando aos produtores rurais um crédito para esse ano. E aí ao longo dessa caminhada nossa, né, até chegar a esses números aí, que para a gente é motivo, né, de muita alegria, mas ao longo dessa caminhada nós conseguimos fechar algumas parcerias, né? E aí eu tenho que dizer que, claro, existem outros bancos também, mas o Banco Nordeste tem andado de mãos dadas com a gente, né, nesse sentido, e que nos ajudam e nós somos ajudados por ele e nós ajudamos eles também, né, no sentido de dar celeridade, né, praticamente os agricultores também são muito felizes com isso, de ter essa porta aberta dentro do banco também, né. Quais são os bancos que mais fornecem crédito aos agricultores? Atualmente nós temos em primeiro lugar o Banco do Nordeste, em segundo lugar o Banco do Brasil. Banco do Brasil. O Banco do Brasil também tem a linha, mas ainda aí engatinhando ainda, né? Próximo do Banco do Nordeste, vou botar em 90% do Banco do Nordeste. Outras redes bancárias temos nos procurado Banco também, da Amazônia. Né? Mas, claro, a Sagrima está de portas abertas, né? Nós temos hoje um novo secretário na Sagrima, né? O Fábio Gentil, que é muito sensível também a essa causa, que está aberto, sim, a receber novas propostas, e a nossa superintendência está aí para isso. Está aí para abraçar, para se adequar, né? O que for necessário fazer para o agricultor, vamos fazer. A prova disso são esses dados aí, né? Sem dúvida. E uma das características do novo secretário Fábio Gentil é a capacidade de dialogar, né, de conversar. Tivemos, apesar do pouco tempo, né, na casa, tivemos algumas reuniões já, ele se mostrou super solícito, né? Já mostrou que a porta da sala dele está aberta para os técnicos, para os agricultores, né? Que a gente acata uma solicitação do secretário, o secretário acata a solicitação do governo do Estado, né? Estamos trabalhando juntos aí num só ideal, que é trazer um trabalho qualificado para o agricultor. Sem dúvida. E agora, mais do que nunca, essa vai ser uma meta constante da equipe. Porque uma vez que você bate uma meta, outras virão aí, né? Certamente. Eu me recordo agora exatamente o horário, foram às 18h15, mais ou menos, de uma sexta-feira, que a gente conseguiu bater essa meta de zerar a DCA, né? Motivo de muita alegria para a equipe reduzida, nós temos em média lá 12 pessoas, mas que atende, nós temos aí em média... Basicamente em todo o estado. Todo o estado, são 150 análises dia, né? 150 análises. dias que chegam na nossa caixa lá, e sem contar a questão de alguns processos que são devolvidos para ajustes, né? Então a equipe tem que estar alinhada, passamos por treinamentos constantes, né? Não somos aqui o dono da verdade, e também convocamos, inclusive ao chegar aqui no estúdio hoje, no caminho, recebi uma ligação de um secretário de Agricultura, salvo engano, de Santo Antônio dos Lopes, solicitando treinamento para a sua equipe, que é um outro trabalho nosso. Um outro trabalho. Um outro trabalho. Nós também qualificamos os técnicos das secretarias de Agricultura do Estado do Maranhão. Tá? Está aí, eu acredito que os nossos canais estão abertos, as redes sociais nossas, né? Os telefones da Sagrima estão abertos para solicitar, se eles quiserem, nós precisamos ser provocados, né? Se eles quiserem, estamos prontos também para trabalhar essa capacitação. Olha, isso é muito importante. A Secretaria de Agricultura, a Sagrima, ela, a gente pode dizer que é a espinha dorsal das secretarias, trabalha junto com a GERP, a GED, né, de mãos dadas com as secretarias que vivem o agronegócio e a agricultura familiar. Temos hoje... né, a SAF. E a SAF também. Hoje nós temos uma grande proximidade com as demais secretarias, né? Posso colocar um mapa também na figura do superintendente Wellington, uma pessoa que veio agregar também a nossa secretaria, né? As nossas ideias. Então tem a GERP, a GED, né? A SAF. Nós estamos juntos, né? Principalmente nas feiras, nós ficamos até no mesmo stand. Então é interessante porque conseguimos trazer, como falei anteriormente, produtos de qualidade, né? E conseguimos pensar juntos também, né? Cada um para o seu lado, não. Estamos andando juntos, tem alguns projetos aí
que estamos também em consorciado com outras secretarias, né? De forma que o agricultor vai ser o beneficiado, né? Isso é, que é o que nós esperamos, né? Geoprocessamento de dados, você trabalha exatamente para desburocratizar, né? Facilitar a vida do produtor. Como a gente pode aqui reconhecer, tempos passados parecia ser bem mais lento e agora vocês dando mais celeridade, né? Com uma equipe, com um time, né? Otimizado, motivado. Então a gente vê ali do outro lado, né? Imagina um produtor ter que esperar 6 meses a liberação, um entrave que em 6 meses dá para se fazer muitas coisas, né? Ah, com certeza. Imagina, vamos colocar um caso específico do agricultor que está aguardando o seu financiamento no banco, né? E está faltando exatamente esse documento, uma DCA, e aí sob o risco até de perder o financiamento, né? Esse tempo todo, 6 meses. Né? Então, foi uma preocupação que nós tivemos e também recebemos, digamos assim, reclamações do próprio banco. Gente, não é um absurdo um documento desse atrasar tanto. E isso foi desde quando eu sentei na cadeira, já tem 2 anos e um pouquinho. Foi uma preocupação constante e que, graças a Deus, colhemos hoje o resultado desse trabalho. É muito bom a gente poder ser um canal para destravar aquilo que estava representando um empecilho, um entrave, né? E ser um facilitador da vida dos produtores. E o reconhecimento vem, eu, claro, recebo isso hoje do Banco do Nordeste, né? As redes sociais falam muito sobre isso, mas para a gente o grande troféu que existe é o agricultor, né? A gente que já trabalha há muito tempo em órgão público, em determinadas situações somos recebidos, ou então as pessoas vêm até nós para reclamar de um serviço que não está sendo oferecido da forma correta. E dentro da Sagrima, hoje, nós estamos sendo elogiados. Os agricultores vão lá e dizem, não, vem aqui só saber quem são as pessoas que fazem esse trabalho e através dele minha vida mudou e tal, e por aí vai. Né? A gente é muito feliz por isso. Isso não tem preço. Olha, eu tive a honra de conversar com o Darlan, que é superintendente de pesquisa e geoprocessamento da Sagrima. Darlan, que honra poder receber você. E é tão bom quando o convidado vem ao nosso programa para trazer boas notícias para os nossos produtores. Fica excelente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né, para esse público seleto, né, que é o público dos agricultores, essa mola prepulsora aí da economia, né, que bota alimento em nossas mesas. E tenho aqui que deixar essa palavra aqui e agradecer a figura do nosso secretário, Fábio Gentil, pela oportunidade, sim, de continuar no nosso trabalho, do próprio governador Brandão, né, que tem dado também, e é do meio agro, né, que tem incentivado esse tipo de trabalho junto à secretaria, né? Obrigado a todos. Sem dúvida alguma, nossa gratidão ao Fábio Gentil, nosso governador, que é um dos entusiastas, né, do agronegócio, da agricultura familiar e avança muito com o nosso governador. Vamos a um rápido intervalo e a seguir toda a simbologia e tradição do festejo do Divino do Espírito Santo na cidade de Alcântara. No nosso quadro Arte do Mará, o talento do artista plástico Ayrton Marinho em lindas peças desenvolvidas com a técnica da xilogravura. É só um instante, a gente volta já. Estamos de volta. A festa do Divino Espírito Santo em Alcântara é um evento de profundidade religiosa e riqueza cultural que atualmente atrai milhares de visitantes ao município maranhense. E um exemplo vibrante do sincretismo religioso presente na cultura brasileira, combinando elementos da tradição católica com manifestações populares locais. Mais do que uma celebração religiosa, a festa do Divino se apresenta como um espetáculo cultural envolvente, capaz de transportar o público para um universo de fé, música, dança, gastronomia, tradição e cultura. No Maranhão, é um evento imperdível para todos aqueles que apreciam a beleza da cultura brasileira. Durante o festejo do Divino Espírito Santo, Alcântara se transforma em um verdadeiro cenário de fé, tradição e pertencimento. A cidade histórica recebe turistas e devotos que se emocionam com os cortejos, as ladainhas e o simbolismo dessa celebração centenária. Esta historiadora acompanha o festejo há 7 anos
e fala da conexão emocional que se renova a cada edição. Todo ano é uma coisa diferente, é um sentimento diferente, é um sentimento de fato isso aqui tem uma identidade diferente, né? Então vale a pena sair de São Luís e vir para Alcântara e ver a cidade, e ver o colorido da cidade, o vermelho do Pentecostes, né? Que é o Divino Espírito Santo. Então é muito lindo, é muito lindo. Alcântara sempre é uma boa viagem, um bom lugar para se vir. Mais do que tradição, o festejo do Divino movimenta a economia e projeta Alcântara como um destino turístico e cultural. Para o governo do estado e a gestão municipal, investir em manifestações como essa é reconhecer o valor da identidade maranhense e gerar oportunidades para a população. O governo do estado sempre faz questão de apoiar a festa do Divino Espírito Santo aqui de Alcântara, que atrai turistas, tanto aqui do Maranhão, de outras cidades. Eu encontrei muita gente aqui da Baixada, do litoral ocidental, mas também de fora do estado. E então isso movimenta a economia local, gera emprego, gera renda. O estado ele é laico, mas não é antirreligioso. Então vim aqui em nome do governo do Maranhão para dizer que sempre o governo está de portas abertas para apoiar as manifestações religiosas de todas as religiões, de todas as igrejas, porque são também manifestações culturais. E cada vez mais, se você perceber, nós estamos trazendo mais pessoas. Este ano nós batemos recordes de público, as casas dos festeiros também superlotadas, muito bem organizadas. E aí aproveitam para conhecer a nossa cidade, para conhecer a nossa ruína, para conhecer a nossa história, para conhecer a nossa identidade, para ver o tamanho da religiosidade que tem no nosso município. Quem conhece a festa pela primeira vez se encanta com a grandiosidade e o sentimento que envolve cada ritual. Foi assim com o professor Luiz Sérgio, que veio de Minas Gerais. Ele se surpreendeu com o protagonismo da cultura no Maranhão. E não é para menos. Em cada canto de Alcântara, em cada gesto, a alma de um povo que resiste, celebra o divino e emociona. Chegar no Maranhão é chegar numa riqueza cultural gigantesca, que você tem diferentes tipos de brincadeira. E cá estou agora em Alcântara para a Festa do Divino e apreciando também o fato do governo poder colocar atenção e energia para essas expressões culturais existirem. A xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução de imagens e textos sobre papel ou outro suporte adequado. É uma técnica milenar que aqui na capital é desenvolvida pelo artista plástico Ayrton Marinho. Por quase 50 anos em lindos trabalhos que você vai acompanhar agora na reportagem de Stephanie Souza e Jânio Ferreira, com a produção de Ada Chagas. Vale a pena conferir. O Centro Histórico de São Luís não é só palco para a arte, mas morada de artista. É aqui que Ayrton Marinho desenvolve a técnica milenar da xilogravura. Ayrton aprendeu a técnica na adolescência, desenhando ilustrações para um jornal local. Já são quase 50 anos desenvolvendo essa arte. Chegou a pintar telas, esculpir esculturas, mas foi mesmo na xilogravura que se encontrou como artista. Já trabalhava com arte, pintava, desenhava, fazia algumas coisas, né? Tentava fazer algumas coisas sobre a cultura popular do Maranhão, que era meu grande ideal, era dominar uma técnica para explorar, né, a nossa cultura, para mostrar para o mundo, né? Aí quando eu conheci a xilogravura, aí eu disse, bom, essa aqui é a técnica que eu buscava. Aí eu comecei a desenvolver um trabalho de xilogravura dentro da nossa cultura popular, né? As gravuras produzidas pelo artista são marcadas pelas cores vivas e os símbolos de festas, danças e brincadeiras populares da cultura do Maranhão. Tema que Ayrton diz ser encantado desde menino, quando morava em sua terra natal, Vitória do Mearim. Ele também conta que era apaixonado por cordel desde a infância e assim uniu os dois elementos em suas obras. Me apaixonava muito pelas cores vibrantes, assim, do Bumba Meu Boi, aquele chapéu colorido, né? E a xilogravura também, quando era criança, eu via aqueles cordelistas, iam para os festejos, né, naquelas cidades, e levavam o cordel para vender, né, penduravam na cordinha, por isso o nome cordel, e eu ficava olhando aqueles desenhos, né, e eu sempre gostava muito de desenhar quando criança, né, desenhava na areia molhada, tinha paixão por desenho.
Com as ferramentas de corte, Ayrton vai talhando a madeira. Aos poucos, a imagem vai ganhando forma. Com o desenho em relevo pronto, é hora de passar a tinta e depois fazer a impressão. As gravuras criadas por ele ganham variações de uso, indo além da superfície de um papel. Decoram canecas, azulejos, quadros e camisas. Rosiane é uma cliente antiga e admiradora do trabalho feito pelo Ayrton. Sempre, todo ano eu venho e compro roupas, blusas novas, é coleção nova dele, porque eu acho muito bonito. E eu levo para outros lugares também. Sempre que eu viajo, eu vou, o pessoal admira, pergunta, eu, claro, obviamente, faço a propaganda do nosso artista maranhense e que, assim, para mim é maravilhoso, viu? O trabalho está de parabéns aí, retrata muito, muito bem a nossa cultura através da estilogravura. A estilogravura se tornou parte importante na vida de Ayrton Marinho, porque é por meio da técnica que ele se expressa e valoriza a cultura maranhense. Hoje a estilogravura me ajuda, é minha vida, né? Eu trabalho com ela e sobrevivo também dessa arte, que é uma arte que eu produzo, extraída dessa cultura riquíssima que tem o Maranhão, né? Essa cultura é maravilhosa, uma das mais importantes desse país. E eu exploro um pouquinho dessa cultura, porque é muita coisa, né? É uma honra muito grande fazer parte, né? Desse momento, né? De transformar essa cultura num produto também que as pessoas podem consumir. Né? O Maranhão no Campo de hoje vai ficando por aqui, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais, especialmente pelo nosso canal no YouTube. A reprise vai ao ar aos domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.